vai? Tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da segurança privada? Esse segmento extraordinário que emprega mais de 550 mil profissionais, possui mais de 3 mil empresas, sendo 290 delas aproximadamente escolas de formação. De uma forma bem legal, nós vamos apresentar todo esse conteúdo dividindo esse material em alguns vídeos. Antes, vamos dividi-lo em dois períodos específicos. O primeiro período, que consiste da década de 60 até o início da década de 80, mais exatamente 1983. A segunda parte consiste em o período desde a publicação da Lei 7.102 em 1983 até os dias atuais, falando sobre as expectativas, novidades do segmento. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho de notificações e deixar o seu like. Afinal de contas, com o seu like, a nossa classificação geral na plataforma chega lá em cima. Fica aí com a gente, faz um bom aproveitamento desse material, vamos em frente! A nossa abordagem ela vai girar em torno de três aspectos fundamentais em todo esse período, desde a década de 60 até os dias atuais. Esses três aspectos são a economia, o momento econômico em que o país está passando. O segundo aspecto é o momento social, o momento político do país. E o terceiro aspecto é o aspecto de impacto na legislação. De que forma a sociedade se comportou mediante as mudanças econômicas, políticas, financeiras e de que forma isso impactou na segurança privada, na formação desse público, desse mercado que existe hoje, na formação dos conceitos, na formação de algo que é um segmento, um mercado de trabalho muito legal que emprega diversos profissionais. A década de 60 marca o nascimento do segmento de segurança privada conforme conhecemos hoje. Nessa mesma época, o mercado era composto por vigias e porteiros que realizavam o controle de acesso na portaria das indústrias. E a segurança bancária era realizada pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública de cada estado. Na época não existia legislação específica para regulamentar as atividades nesse segmento. O mundo vivia um momento de Guerra Fria, onde de um lado estavam os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o comunismo. O capitalismo é um sistema econômico onde é incentivada a livre iniciativa. O poder de compra do cidadão movimenta o mercado e o governo realiza apenas pequenas intervenções na economia. Já no comunismo, o Estado é o provedor de tudo: escola, saúde, transporte, etc., não existindo serviços com iniciativa privada. Nesta forma de governo, que hoje sabemos ser uma utopia, todos são economicamente iguais, não havendo distinção entre classes sociais. A história mostrou que, no final das contas, no comunismo, restam apenas duas classes sociais, a dos governantes e dos governados, não havendo sistema econômico e político mais desigual do que este. O início da década de 60 foi marcado pelas tentativas dos partidos de esquerda em implementar um sistema comunista no Brasil. No primeiro trimestre de 64, a economia agonizava. O Brasil era uma verdadeira panela de pressão. O crescimento do desemprego provocava desigualdades sociais das mais severas e a fome imperava. Só para você ter uma noção, a inflação hoje em dia não passa dos 5% ao ano. Mensalmente, ela é registrada em aproximadamente 0,5%. Só no primeiro trimestre de 1964 foram computados 100% no aumento dos preços, principalmente dos produtos que compõem a cesta básica. O movimento comunista estava infiltrado em diversas estruturas do país.
Dentro das Forças Armadas, principalmente dentro da Marinha do Brasil, diversos movimentos eram iniciados por cabos e sargentos, movimentos de rebeliões. Isso vinha enfraquecendo todas as estruturas governamentais, as estruturas de defesa do nosso território nacional. Logo no final de março de 64, houve uma grande passeata em São Paulo e outras pequenas passeatas espalhadas pelo Brasil, reivindicando uma intervenção militar. No início de abril de 64, essa intervenção aconteceu. Então é iniciado um movimento de reforma no Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e na área de segurança pública em todos os estados do Brasil. Em paralelo, o movimento revolucionário se organiza, composto por estudantes da UNE, professores universitários, pessoas ligadas à cultura, e inicia-se um movimento contra o governo militar. De forma organizada, eles atacavam quartéis de forças armadas, se equipavam com armas e equipamentos de comunicação, entre outros. Pelo lado do governo militar, a repressão tornou-se muito forte. Pessoas ligadas ao movimento revolucionário eram presos, interrogados e muitas vezes torturados. O choque entre as duas partes registrou, durante toda a história, consequências que foram sangrentas. Pessoas foram mortas dos dois lados, tanto na repressão efetivada pelo governo militar, quanto pelo movimento revolucionário na tentativa de pegar de assalto equipes, quartéis de forças armadas, entre outros. Os líderes do movimento revolucionário foram perseguidos e presos. Tais pessoas, quando eram presas, elas eram lançadas no presídio da Ilha Grande. Em outras ocasiões, eram interrogados em quartéis da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, ou então na Ilha das Cobras, pelo Serviço de Inteligência da Marinha. Normalmente, essas pessoas eram ligadas à educação e à cultura, eram pessoas intelectualizadas. E quando lançadas no presídio da Ilha Grande junto com criminosos comuns, acabavam interagindo e estruturando, de certa forma, o crime que ainda não era organizado, não funcionava como empresa, como instituição aqui no Brasil. Aqueles que eram ligados a ações criminosas, ao tráfico de drogas, normalmente tinham o crime como uma opção de vadiagem em grande parte dos casos. E normalmente esses que praticavam esses crimes ainda guardavam valores morais, outros valores morais bastante estabelecidos. Como, por exemplo, caso uma criança se aproximasse de um traficante nessa época, o traficante não permitia que a criança permanecesse ali, muitas vezes ia fazer queixa para os pais. Quando a polícia entrava e os perseguiam, normalmente, pelo menos na maior parte dos casos, eles fugiam
as joaninhas, os fuscas da polícia militar eram muito comuns e eram temidos quando entravam nas comunidades onde o tráfico de drogas estava se iniciando, estava implantado. Os vagabundos normalmente corriam, os delinquentes, os marginais, eles procuravam não bater de frente com a polícia porque sabiam que a situação poderia ser ainda pior. Já no presídio da Ilha Grande, essas pessoas ligadas à Revolução, mais intelectualizadas, junto com aqueles criminosos comuns, reunidas, originaram grupos que começaram a ter ciência da metodologia do estudo científico, começaram a conhecer técnicas de planejamento e a entender que o crime deveria funcionar como uma empresa, com funções muito bem definidas, com uma hierarquia muito bem definida, com recursos financeiros, com recursos humanos, com recursos materiais, assim como funciona qualquer uma instituição. No filme 400 contra 1, fica muito clara a história do nascimento do crime organizado no Brasil, a partir daí, dessa interação no presídio da Ilha Grande, e o nascimento da Falange Vermelha aproximadamente 10 anos depois. Presos comuns convivem com presos políticos na Ilha Grande. Anos depois, nasce uma organização. Comando Vermelho. O professor... Vamos ficar catando ordem de capacho da ditadura? Aqui nós somos 93 presos proletários. Os verdadeiros presos políticos aqui somos nós. Nós exigimos os mesmos direitos. Mais a mais do pessoal do fundão que fugiu, ninguém vai se aposentar, doutor. Bora, 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 bora! Tem que fazer como o William falou. Chegar na manha. Atenção todo mundo! Isso aqui é uma ação! 400 contra 1. O cenário apresentado até agora contribuiu para a formação do público que iria compor o segmento de segurança privada. O movimento revolucionário realizou inúmeras investidas contra instituições governamentais, mas também contra instituições privadas, na tentativa de financiar recursos materiais como viagens, equipamentos de comunicação, aluguéis, entre outros. Eles iniciaram uma onda de assaltos a bancos, supermercados e outras empresas. Os bancos começaram a investir empregando pessoas armadas para a segurança das suas agências. O crescimento desse público armado, desses profissionais, entre aspas, profissionais de segurança, uma força clandestina, uma força paramilitar, preocupou o governo militar, que em 1969 veio com a Lei 1034 para regulamentar esse segmento que estava crescendo. No próximo vídeo nós veremos o prosseguimento, nós veremos de que forma o segmento cresceu após a regulamentação, de que forma as empresas se formaram, qual foi o comportamento após o período do milagre econômico brasileiro de 67 até 74, até a regulamentação com a Lei 7.102 em 1983. E aí? O que você achou? Eu espero que você tenha gostado dessa abordagem e espero também que você faça um bom aproveitamento desse material. Não esquece de clicar no sininho de notificações para você receber uma mensagem a cada vídeo novo que publicarmos. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Vamos juntos nessa caminhada. Um forte abraço, fica com Deus!